Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu no meio de nós. E Deus veio visitar o seu povo. A notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para os dois personagens centrais desse evangelho de hoje. De um lado, uma mãe, e preste atenção nessa mãe. Ela tem dois sofrimentos grandes no seu coração. Primeiro é uma mãe viúva, está praticamente só. Viúva e mãe de um filho único. E o único filho que ela tem está no caixão. Então, de um lado, as lágrimas de uma mãe. E do outro lado, um jovem. Jovem mesmo, que por algum motivo de saúde, ou seja lá qual for, o Evangelho não diz a nós, esse jovem está no caixão. A cidade de Naim é uma cidade muito pequena, quase que não se vê ela. Então imagina uma cidade pequena, onde todo mundo conhece a viúva, e o jovem com certeza também. O tumulto, o alvoroço que não está naquela cidade, por causa dessa triste notícia. E ali, por essa ocasião, está Jesus subindo de Cafarnaum. E no meio de próximo a Cafarnaum está essa pequena cidade, Naim. Jesus para. Não foi a multidão, como aconteceu em outras situações, que pararam por causa de Jesus. É Jesus que parou por causa daquela situação e por causa daquele drama. E veja, gente, o coração de Jesus é movido por uma profunda compaixão. Não, a compaixão de Jesus não é com aquela multidão que está ali, curiosos, amigos, pessoas preocupadas, umas solidárias, outras não. Algumas estão ali só para saber o que está acontecendo. Jesus nem está preocupado com a multidão. Jesus está preocupado com esses dois personagens que estão à sua frente. A mãe e o seu filho. E Jesus se aproxima dessa situação. Primeiro ele vê o coração da mãe. Ele vê a aflição daquela mulher.
vê o quanto que ela chorava, o quanto que ela sofria. E Jesus usa uma palavra de consolo, mas ao mesmo tempo também de ordem. Mulher, não chores. Alguém podia dizer: Jesus, como é que ela não vai chorar? Olha a história dela. Olha que sofrimento vive essa pobre mãe. Porque se naquela época o fato de ser viúva já deixava uma mulher desamparada, imagine agora então uma viúva que perdeu seu único filho. É por isso que Jesus se move de compaixão para com aquela mulher. E tudo o que Ele pede a ela é para que ela não chores. Deixa eu dizer uma coisa a você. Todos nós deveríamos ter uma atenção muito particular para com as nossas mães. E quando eu falo nossas mães, eu não estou dizendo a sua mãe que você tem como mãe, mas as nossas mães. Quem que é mãe aqui, por favor? Essas mulheres, fiquem com as mãos levantadas. Essas mulheres que estão aqui, que foram agraciadas com esse dom de serem mães. Obrigado por vocês terem levantado a mão, mas as mães que estão em casa também. Porque se tem lágrimas que chegam no coração de Deus, são as lágrimas de uma mãe. E deve ter muitas lágrimas no coração de Deus, porque, meu Pai do céu, se tem um ser humano que sofre neste mundo, esse ser humano se chama as nossas mães. Cada mãe sofre com um drama dos seus filhos. A gente presta atenção que as mulheres até conseguem, com menor ou com maior facilidade, superarem a dificuldade da perda do marido, seja porque perdeu porque ele deixou a casa, seja porque ficou viúva. Ela passa por cima, ela é guerreira, ela enfrenta. Mas como é difícil para uma mãe perder um filho. Como é difícil para uma mãe. Algumas até fazem de tudo para segurar suas lágrimas. E eu não estou falando do perder como a mãe do evangelho de hoje. Eu estou falando das mães que sofrem mesmo porque hoje se perde filho com muita facilidade. Já adolescente, os meninos começam a dar trabalho. As mães de hoje precisam, na sua grande maioria, trabalharem suado para sustentar a sua casa, para dar dignidade para os seus filhos. E não muitas vezes, esses filhos não dão alegria para suas mães. Infelizmente, muitos de nós, filhos, causamos tristeza, dor e sofrimento para o coração de nossas mães. Eu queria chamar a atenção agora desse outro personagem que é o jovem, aquele que morreu. Ele representa todos nós que somos filhos. O como nós somos importantes para o coração da mãe que nós viemos. Sabe, gente, é um drama aquilo que vive hoje, principalmente os nossos jovens. Nós não passamos um dia sequer nesse país chamado Brasil sem vermos pelo menos de 10 a 100 jovens morrerem. É muito duro, porque esses jovens morrem vítimas das drogas, vítimas de uma sexualidade errada, desenfreada. Esses jovens morrem vítimas da violência. E os que não estão morrendo, estou dizendo, ali num caixão, como tal jovem do evangelho de hoje, estão levando praticamente uma vida de morto, perdidos nas estradas da vida. Eu penso que o golpe final
do inimigo de Deus contra a humanidade se chama maldita das drogas. E você sabe o quanto que ela é terrível. E eu digo drogas, o álcool é uma droga. Infelizmente, muitos pais nem colaboram, porque são muitos pais que levam, além de serem vítimas dessa peste que se chama álcool, ainda levam para dentro da sua casa. E muitos filhos se tornam alcoólatras porque os pais já o são. Nem vou condenar esses pais, porque já é um círculo vicioso a coisa. Mas eu estou lembrando que isso é um drama. E as outras drogas todas que existem, as menores, as maiores. A gente sai aqui na nossa cidade, na cidade onde você mora. Os nossos jovens já se envolvem muito cedo com isso. Infelizmente é assim. E quando a mamãe fica sabendo, o que resta a ela são duas coisas: oração e lágrimas, lágrimas e oração. Porque já faz tempo, meu Deus, que o seu filho tão querido, tão amado, já está envolvido nesse drama. Porque o envolvimento já começa na escola, já começa com o coleguinha, já começa com os bailes, com as festinhas, onde parece que é uma coisa tão inocente, tão ingênua. Mas infelizmente, ali os nossos jovens estão se perdendo. E se os jovens não se perdem pelas drogas, os jovens se perdem pela falta de juízo ou pela falta de amor mesmo. Quantos jovens que querem viver sua vida e nem se lembra que tem pai e que tem mãe. Eu estou chamando a atenção de você mesmo, jovem. Eu estou chamando a atenção de você que muitas vezes causa dor e lágrima para a sua mãe. Hoje Jesus está chamando você para acordar. Hoje Jesus está chamando você para se levantar de toda e qualquer situação de prostração que você possa se encontrar. Não é assim que Deus quer que viva os nossos jovens. Se nós tínhamos mais de 2 milhões de jovens presentes na Jornada Mundial da Juventude, e que juventude bonita, graças a Deus, vocês viram que maravilha foi. Mas agora no Rio, mesmo Rio de Janeiro, é palco de um outro festival. Rock, música, mas infelizmente muita droga, muito álcool, muita irresponsabilidade, muita prostituição. A gente pensa que só são jovens homens, né? Mas as nossas moças também. E hoje, como nossas moças se perdem tão facilmente, meu Deus. Quão facilmente nossos jovens, as nossas moças são iludibriadas. A primeira emoção de uma moça a dar trabalho para uma mãe é aquela emoção da moça ficar rebelde. Ela já começa a responder a mãe muito cedo. Vontade de ser igual às outras moças. Vontade de ser igual às outras adolescentes. E aí você sabe, esse caminho de rebeldia, essa vontade assim de ser independente, como vai depois puxar as nossas pobres moças para um caminho muitas vezes sem volta. Eu não quero levantar o drama, porque o drama todo mundo conhece. Mas hoje eu queria convidar você a orar. Primeiro, a orar por essas mulheres maravilhosas que são nossas mães. Queria convidar você a ser o que Jesus hoje foi para essa mulher de Naim. Queria convidar você a ser um consolo para essas mães. Aí na sua cidade, onde você mora, quantas mães estão sozinhas nessa luta, gente?
Quantas mães estão precisando de um consolo amigo, de um abraço amigo? Em vez de você ficar lamentando, até comentando e dizendo, coitada dela, olha os filhos dela, você perdeu todos. Não, meu filho, seja um consolo para toda e qualquer mãe. Claro, se puder primeiro você parar com a sua, seja. Mas para tantas mães que vivem da sua comunidade, ao lado da sua casa, seja Jesus para as nossas mães. As nossas mães é Jesus para nós a vida inteira. Tudo que elas precisam é de um consolo amigo, é de um abraço amigo, é de uma presença amiga. É que nós sejamos Jesus para essas nossas mães. Então hoje eu estou convidando você a fazer isto. Inclusive você homem, você que é pai, faça isso, por favor. Muitas vezes você não sabe o valor das lágrimas que essas mulheres sofrem. E você não dá valor a isto. Eu estou convidando você para que você dê mais atenção ao sofrimento que essas mulheres passam. E a nossa oração verdadeira, forte, pelos nossos filhos. Que Deus tire, mas tire mesmo, um demôniozinho pequeno, mas que é terrível, que se chama rebeldia. Quando esse demôniozinho entra no coração de uma adolescente, de uma moça ou de um rapaz, esse demônio faz estragos. Tem até um grupo que infelizmente tem até esse nome. E não pense que rebeldia é uma coisa simples. Rebeldia foi o que os demônios fizeram com Deus. Eram anjos do Senhor e se tornaram rebeldes. E se tem uma coisa que Ele quer fazer no coração dos nossos filhos, é torná-los também rebeldes. Reze hoje para que esse demôniozinho não tome mais conta do coração dos nossos jovens. CançãoNovaPlay.com. Assine já!